enquanto arquivista, o meu conhecimento sobre folclore é bem mais limitado que o vosso, acredito. No entanto, sou uma apaixonada pela história local e procuro, através do arquivo e das monografias, estar sempre atualizada em relação aos estudos locais. E esta publicação anterior sobre o processo técnico caiu muito bem. Agora isto engrena bem nesta próxima comunicação, é sobre a importância das monografias, porque praticamente todos os concelhos ou as freguesias têm monografias, estudos de história local, onde os grupos podem ir beber muita informação. Eu depois vou falar especificamente da monografia de Gondomar, mas antes vou então fazer uma pequena contextualização histórica sobre como é que surgiram as monografias e depois especificamente a questão do património etnográfico que nós podemos encontrar recolhido nas monografias. Portanto, o termo monografia vem do grego, não é? Monos e grafein, que é escrever sobre um único tema, a redução da abordagem a um só assunto. E passando para a parte da contextualização histórica, a monografia surgiu com o nascimento das sociedades científicas, portanto, particularmente entre 1830 e 1850, estamos na época em que surgem as universidades, os institutos, os laboratórios, em que está o avanço das ciências exatas e emergem as ciências sociais, que pretendem explicar, sobretudo, o funcionamento do homem em sociedade. Portanto, é aí que se dá o início do estudo e da história e depois das monografias. A história foi criando regras para selecionar as fontes e assim reconstruir o passado de uma forma exata. Aqui em Portugal temos que salientar a fundação da Academia de Ciências de Lisboa, onde resultaram importantes contribuições para o conhecimento da vida antiga e moderna portuguesa, e também não podemos esquecer de Alexandre Herculano. Alexandre Herculano, cuja ideia de coordenar e organizar a historiografia local deu origem a uma portaria. Eu tenho aqui na monografia essa portaria, a portaria de 8 de novembro de 1847, em que diz assim: Sua Majestade, a Rainha, há por bem ordenar que em cada uma das câmaras municipais dos concelhos do Reino e ilhas adjacentes haja um livro especial com a denominação de Anais do Município, no qual, anualmente, se consignem os acontecimentos e os factos mais importantes que ocorrerem e cuja memória seja digna de conservar-se. E bem assim, as descobertas de riquezas, substâncias e combustíveis minerais, o aumento ou diminuição da produção agrícola e suas causas, a longevidade das pessoas de que houver notícia, com a declaração do modo de vida que tiveram e do seu alimento habitual, as ações generosas e os nomes dos seus autores, que mereçam ser transmitidos às gerações futuras. E, finalmente, tudo quanto possa interessar as tradições locais. Para este fim, quer Sua Majestade que os presidentes das municipalidades nomeiem uma comissão composta de alguns vereadores ou vogais do Conselho Municipal que forem julgados mais aptos, a qual, em todos os anos, no princípio do mês de março, e depois das reuniões necessárias, redigirá uma memória que contenha as notícias e esclarecimentos assim indicados e que, sendo lançada em letra bem legível no referido livro, que se guardará cuidadosamente no arquivo da Câmara, será assinada por todos os vogais de comissão. Portanto, já nesta portaria de 1847, esta necessidade de se organizar a historiografia local para a memória futura, não é? E que depois teve sempre continuidade. Uma outra época importante foi depois mais à frente com a questão da reorganização do território. Portanto, face às diversas reformas administrativas que iam ocorrendo, uns concelhos que iam aumentando, outros que iam diminuindo e essas fusões que ia havendo, houve também essa necessidade de procurar o conhecimento do espaço. E aí, nessa época, muitas monografias foram lançadas para isso mesmo, para promover o espaço local como forma de afirmação junto do poder central, para reconhecer que aquele município era de facto importante. E depois, por último, a procura de identidade. É um dos últimos pontos que levou então ao proliferamento das monografias, esta questão da identidade. Eu tenho aqui só uma citação do Oliveira Martins, que é uma das figuras-chave da historiografia portuguesa, e
ele refere que considerei sempre que um dos subsídios principais para a história geral do país consiste nas monografias locais, onde se estuda arqueologia e história, das biografias e as tradições, com os documentos à vista e à mão dos arquivos municipais e particulares. Um corpo de monografias destas, relativas aos principais concelhos do reino, formaria um tesouro de inestimável valor para o estudioso, ao mesmo tempo que serviria para arraigar nas localidades esse amor da terra, base natural e necessária do sentimento mais abstrato a que se chama patriotismo. E de facto, assim foi. Surgiram nesta altura muitas monografias e nós depois vamos ver esta nova concepção, esta concepção de busca da identidade levou então a 4 períodos fundamentais. O primeiro que eu já falei, com os anais dos municípios que foram publicados. Depois uma nova concepção em 1873, muito ligada ao aparecimento do Partido Republicano. Com ele surgiram novas formas de cultura e que foi depois corporizado na Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos, que foi criada em 1914. Em 1911 chamava-se de Sociedade Nacional de História, mas depois, em 1914, passou para a Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos e que foi muito impulsionada por Fidelino de Figueiredo e que congregava gente de múltiplas formações. Um outro período importante é em 1920, no contexto do movimento regionalista que emerge do liberalismo republicano e que levou à queda da Primeira República, surgiram os congressos regionais. Houve vários congressos, o Congresso das Beiras, Trás-os-Montes, do Ribatejo, do Algarve e depois o Congresso Nacionalista Municipalista, e estes congressos tinham como objetivo a reivindicação da autonomia das câmaras municipais e do poder central. Isto porque as chamadas províncias, não é, estavam a sofrer do desfazamento urbano, sobretudo de Lisboa, e as económicas e sociais eram enormes, e então foram criados estes congressos em que se pretendia isso mesmo, essa reivindicação do poder local. E depois, de 1974 até hoje, os diferentes regimes democráticos foram dando outros tons e permitindo o aparecimento de movimentos cívicos, quer à direita, quer à esquerda. Surgiram muitos movimentos de reivindicação do património e que levaram também essa produção de estudos locais. E estes estudos todos que foram surgindo têm características diferentes. Se no início do século XX, tínhamos apenas uma preocupação em transcrever os documentos, portanto o investigador ia aos arquivos e fazia quase só uma transcrição de documentos, depois fomos encontrando algumas variações, sobretudo depois da década de 20 havia muito essa defesa do torrão nacional, do torrão natal, não é? Defender muito a terra, e depois nos anos 60 as produções das monografias oscilam muito entre esta mostra de documentação e o elogio vulgar. Portanto, o autor já não só vai aos documentos e transcreve, como depois também dá asa à sua escrita e temos monografias belíssimas, com muito, para além de bem documentadas, depois também com muita informação. Relativamente ao método utilizado, o método utilizado pelos investigadores é sempre este de observar, registar, coligir os documentos autênticos, provar as afirmações e expor claramente. E os assuntos são sempre o espaço, a ocupação humana, a distribuição e a utilização dos solos, os costumes, o vestuário e o trabalho, os utensílios e as técnicas. Portanto, estes assuntos, pelo menos, são sempre referidos em estudos locais. E depois isto leva-nos a um conjunto riquíssimo de informações. Não é? Estamos perante, depois de termos feito toda esta observação e registro, estamos perante um conjunto muito rico que advém disso mesmo, dessa possibilidade de conseguirmos reconstituir um percurso documental. É muito importante a referência a fontes, onde é que se encontram, nos arquivos particulares e nos arquivos municipais, e depois o tipo de fontes e a transmissão. Depois a referência a inquéritos orais e levantamentos de procedimentos locais, os orais, os transcritos, e depois as imagens, como já também foi falado na comunicação anterior. Relativamente às temáticas, há muita reutilização temática. Todas as monografias falam sempre de fixação de direitos de propriedade, da vida nos municípios, das explorações do
solo, da excelência do clima, do grau de progresso, das guerras, das histórias das elites e depois a parte que nos interessa aqui hoje, não é? A parte do património etnográfico. Há sempre um capítulo sobre espaços vivenciais, onde se refere à religiosidade popular, as paróquias, as confrarias, as devoções, as magias, as manifestações, que é tudo que compõe o património etnográfico. Portanto, todas as geografias, de modo geral, têm que ter esta parte, que é que nos traz depois mais hoje aqui este foco de etnografia. E para a etnografia, isto já foi um bocadinho referido anteriormente, mas há técnicas, não é? Técnicas para pesquisa etnográfica que já foram feitas muitas vezes, mas que há sempre mais a fazer e apesar das monografias, a monografia de Gondomar é de 1924, depois disso não houve mais nenhuma produção e acho que é importante e dá muito para recolher, e isso agora é também o nosso papel, não é? Fazer essa pesquisa etnográfica através da observação direta, do trabalho de conhecer, isto porque a pesquisa de campo consiste muito em estudar-nos o outro, não é só observar, nós temos também que conhecer, penetrar nessas espessas camadas que são os motivos e as intenções que compõem as interações humanas. Depois a escuta atenta, essa disposição para escutar o outro e a escrita do diário de campo. Os registros em notas ou diários de tudo que se observa e que se escuta é muito importante e é isso que faz ampliar ou diminuir, mas o que se pretende é ampliar as possibilidades de reconhecimento dessas diversas formas de participação e construção da vida social. Os desafios do investigador, e que agora também serão desafios vossos, não é interpretar, traduzir, elaborar o diálogo e depois, que é muito difícil, colocar em palavras sequenciais, em frases consecutivas, em parágrafos, em capítulos, o que foi a ação. Haver esse esforço em construir um cenário social para que os outros leitores possam compartilhar essas vivências sociais. Isso é que é difícil. Para quem lê e que não percebe, não está dentro dessa realidade, conseguir compreender toda essa vivência social, esse é o grande desafio. E por isso mesmo, as monografias são muito importantes para o estudo etnográfico. Elas conversam, elas respondem, contrapõem, consideram, expandem outros que vieram antes e revelam novas teorias. Isto tudo porque as monografias não são teorias dos etnógrafos, são teorias dos historiadores. As monografias resultam do diálogo dos pesquisadores, dos investigadores com os sujeitos. E isso é que é importante e por isso é que elas são tão fidedignas nesta parte do património etnográfico. E eu agora vou falar especificamente da monografia de Gondomar. São 4 volumes, eu trago aqui 2 porque são nos que vou basear, nos que vou ler. Mas a monografia de Gondomar tem um capítulo, o 6º capítulo, é todo dedicado ao património etnográfico. E tem aqui muitas características, muitas descrições que podem aproveitar os grupos aqui de Gondomar para fazer o tal processo técnico. Camilo de Oliveira baseou-se nessa recolha, nessa observação, mas também em alguns documentos que nós temos no arquivo municipal e que qualquer pessoa pode consultar. E ele fala então, tem vários pontos na sua monografia, fala das superstições populares, em que diz como talhar as bichas, como levar o pão, como livrar de bruxedos, como fazer uma promessa a um santo e outras superstições, como por exemplo, comer castanhas cruas faz criar bichos na cabeça dos meninos, eu também ouvi quando era miúda, sobre feridas recentes põem-se teias de aranha, quando espetamos um prego no corpo é preciso cravá-lo numa cebola para sarar a ferida, portanto isto ainda hoje, muitas destas coisas ainda se ouvem, isto tudo é a nossa memória. E ele recolheu aqui também, mas há muito trabalho que ainda se pode fazer. Ver, por exemplo, porque é que se fazer esta comparação, o que é que se utilizava aqui em 1924 e se hoje, das diferentes localidades, se ainda se utiliza, porque isto não é só o Gondomar, ele recolheu, mas muitas destas expressões ouve-se por todo Portugal. Depois temos os sonhos agourentos, em que ele explica sonhar com isto, o homem da sina, os jogos e divertimentos, portanto, nesta época de
1930, havia o que era mais usual em Gondomar, era a bisca de 3, a lambida, a bisca de 9 e fala também das danças, era o vira, a seranda e a candeira. Depois tem uma parte de adivinhas populares, de lendas, e depois os costumes tradicionais. Ele, nos costumes tradicionais, tem aqui muitas páginas em que faz uma descrição das casas de habitação e da vida doméstica, uma descrição das roupas usadas no trabalho, nos dias de ir à missa e nas romarias. Ele tem aqui essa descrição toda. E depois a descrição das regras do namoro, como é que se namorava, como é que se depois tem as esperas do arraial, as cantigas ao desafio e as rivalidades locais. As festas religiosas, ele também escreve todas as festas religiosas, a procissão do Corpus Christi, ele também descreve, depois o cancioneiro do Alto Conselho, que é assim delicioso, são quadras mesmo maravilhosas, que marcam o ritmo do trabalho do campo, nas oficinas, nos encontros de namorados, são páginas e páginas com várias quadras. Por exemplo, casei por um ano para ver a vida que tinha, o ano não estava a meio, quem me dera, solteirinha. Senhora da Liberação, a Senhora da Liberação era em Esposado, na Foz de Sousa. Senhora da Liberação, livrai-me o meu anel, que ele foi para o Brasil, um barquinho de papel. E tem aqui, são páginas e páginas deste cancioneiro do Alto Conselho. Depois tem o Adagiário Regional, que também é assim, muito curioso de se ler. Representa a norma de viver de um povo, é toda a sua psicologia, como ele diz. Todos os costumes e crenças estão aqui refletidos neste adagiário. Estes aforismos ou adágios são verdadeiras sentenças populares, que as pessoas acreditavam que aquilo que estava ali, isto está ordenado alfabeticamente. Eu, se for, por exemplo, aqui à letra I, à letra do meu nome, é muito pequenino, não é? Mas se diz, indo por caminho reto, de longe se faz perto. Infeliz ao jogo, feliz nos amores. Inverno chuvoso, verão abundoso. Inverno nevoso, verão formoso. Ir buscar lã e ficar desquiado. Portanto, isto eram mesmo verdadeiras sentenças populares e as pessoas acreditavam mesmo que isto assim era, e ele tem isto aqui organizado tudo alfabeticamente e também é muito interessante. Depois tem um outro termo, que é um outro capítulo, que é o vocabulário regional e os termos regionais. É uma série de vocábulos que são disseminados pela linguagem provincial e que constituem importantes elementos da riqueza vocabular. Ele refere aqui que em 16 de fevereiro de 1915 foi enviada uma circular ao professorado e ao colégio para a investigação vocabular, em que se pretendia proceder à pesquisa e à catalogação desses vocábulos. E ele tem aqui também, por ordem alfabética, todos esses vocábulos que são mais usuais aqui em Gondomar. Depois tem as locuções populares, as comparações populares, dizermos pesar como chumbo, mudo como penedo, bom como melão, branca como acal, portanto, todas essas comparações que se usavam nesta altura. Depois tem as frases interjetivas. Estas frases interjetivas é o que o povo, que o povo tem uma infinita variedade de locuções interjetivas. E nós temos de dor, de aplauso, de desejo, de chamamento, de indignação. Por exemplo, de indignação. Sabes que mais? Adeus, minhas encomendas. Canta que logo bebes. Qual quê? Qual história? Boa vai ela. Espera cá de ser servido. Cruzes canhoto. Portanto, estas interjeições todas que ele também tem aqui referido, isto é muito interessante de se estudar. E depois, por último, o último capítulo relativo ao património etnográfico são as alterações etnográfico-linguísticas do Gondomar. Porque nos diferentes lugares do Gondomar, e hoje em dia isso ainda se nota, as diferenças de fonética. Se forem da Foz de Sousa, de algum lugar, tem um tipo de modo de pronunciar algumas letras, a parte fonética, do que se forem de Mel, ou se forem daqui de São Cosme, há certas diferenças de fonética e de morfologia mesmo de algumas palavras, e ele também refere isso tudo aqui. E portanto, acho que é mesmo, eu trouxe a Gondomar, mas todos os concelhos têm, de certeza, um capítulo semelhante, pode não ser, uns são mais, outros menos ricos nesta investigação, mas isto é muito importante para o estudo da memória, porque nos dá muitas informações que nós agora
algumas, portanto isto eu já falei, aqui algumas bibliografias que eu acho muito interessantes sobre esta questão, sobretudo a bibliografia coreográfica de Portugal, portanto antes das bibliografias, aliás, coreografias, não é? A bibliografia das biografias locais, este último de Benjamin Enes Pereira, a bibliografia analítica da etnografia portuguesa, que vos pode também dar bons apontamentos para esta investigação. E terminava com esta citação de Camilo de Oliveira, o autor da bibliografia: de facto, nada aviva e afervora o nosso espírito patriótico como reconhecer os lugares onde passamos o tempo da nossa infância, auscultando-lhes as tradições e enchendo-os de recordações saudosas que são, afinal, como poeira de ouro esparsa sobre o berço. E acho que aqui diz isso tudo, essa importância mesmo das tradições. E eu queria só então aproveitar para dizer que nós, o Arquivo Municipal, estamos disponíveis. Vocês conseguem, através das atas, das reuniões externas, obter muita informação. Fotografias, nós temos os registros fotográficos, os festivais de folclore que foram acontecendo ao longo dos anos, temos também na parte do arquivo fotográfico, e estamos disponíveis para vos receber e para, no que nós soubermos, vos ajudar. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu ia chamar à mesa o Presidente então, da Federação de Folclore Português. Vamos ter agora aqui um período de debate. Todas as questões que tenham a colocar sobre a primeira apresentação que foi feita pelo Sr. Presidente